comemora, torcedor vascaíno. Porque se o momento do Vasco já era bom, agora ele começa a flertar com algo ainda maior. E não estamos falando só de resultado dentro de campo, não. A empolgação agora passa também pelo extracampo, pelas movimentações de bastidores, pelas possibilidades reais de reforços de peso e, claro, pelo reconhecimento que o atual elenco vem ganhando. A colina está em festa, e não é à toa. Primeiro, vamos falar de bola rolando. O Vasco terminou a rodada com motivos de sobra para sorrir. Com a vitória no último fim de semana, o time subiu 2 posições na tabela do Campeonato Brasileiro, saltando da 13ª para a 11ª colocação, somando agora 30 pontos. E o mais importante, abriu uma distância considerável de 8 pontos para a temida zona de rebaixamento. Isso mesmo, 8 pontos. E mesmo antes da rodada terminar oficialmente, o cenário já era dos mais animadores para os cruzmaltinos. A combinação de resultados ajudou, com adversários diretos tropeçando, e o Vasco aproveitando a chance que teve para se consolidar ainda mais no meio da tabela. Mas o torcedor não está animado só por isso. A empolgação é justificada também pelo futebol apresentado. O Vasco tem jogado bem. O time tem consistência, tem intensidade, tem organização. E tem um comandante que conseguiu dar cara, alma e identidade ao elenco. O trabalho de Fernando Diniz começa a colher frutos, não apenas com vitórias, mas também com a visibilidade que os jogadores vêm conquistando. Não é exagero dizer que hoje o Vasco possui nomes que estão no radar da seleção brasileira. Sim, você não leu errado. Jogadores do Vasco estão sendo observados de perto para compor a próxima lista de convocados para os amistosos da seleção principal. O lateral Paulo Henrique, o meia Felipe Coutinho e o jovem atacante Ryan são nomes que aparecem com força nesse cenário. Paulo Henrique, inclusive, esteve muito próximo de ser convocado na última lista. Ficou por detalhes. Mas agora, com atuações sólidas, gol recente e regularidade, volta a ser cotado com força. Rodrigo Caetano, diretor de seleções, esteve presente no jogo do último sábado contra o Cruzeiro e gostou do que viu. O nome de Paulo Henrique voltou a ganhar força nos bastidores da seleção, e ele pode sim aparecer entre os convocados para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão em outubro. Felipe Coutinho, por sua vez, vive uma fase de reencontro. Após momentos difíceis e questionamentos, o camisa 10 vascaíno tem se destacado com jogadas plásticas, passes refinados e liderança em campo. Contra o Cruzeiro, mesmo sem participação direta em gols, foi um dos melhores em campo, distribuindo lances de efeito que levantaram o torcedor. O técnico Fernando Diniz, após a partida, foi só elogios ao meia. Disse que Coutinho está cada vez mais próximo da sua melhor forma física, que treina como poucos e que voltou a ter alegria em campo. Um jogador com genialidade, como o próprio Diniz definiu, e que pode sim voltar ao radar da seleção, principalmente se mantiver o nível que tem apresentado. E aí vem o nome que tem deixado o torcedor vascaíno ainda mais animado, Ryan. O garoto, cria da base, já é uma realidade. Atacante versátil, rápido, forte, técnico e inteligente. Pode jogar de ponta, de falso 9, de centroavante, e tem mostrado um repertório que impressiona até os mais exigentes. Olheiros de gigantes europeus estiveram presentes em São Januário para observá-lo. Tottenham e Barcelona marcaram presença. E a informação que movimentou os bastidores é que o olheiro do Tottenham chegou a questionar Rodrigo Caetano sobre a possibilidade de Ryan ser convocado. Isso porque, na Premier League, para um jovem estrangeiro ser contratado, é fundamental que ele já tenha sido chamado para a seleção principal. O interesse é real, e o Tottenham está de olho. E aí entra uma reviravolta que pode mudar tudo. O próprio Tottenham é o clube que detém os direitos de Richarlison, atacante da seleção brasileira, que já deixou claro em diversas ocasiões seu amor pelo Vasco. O Pombo é declarado torcedor cruzmaltino, e sua passagem pelo futebol europeu pode estar com os dias contados. O clube inglês já sinalizou que pretende negociá-lo na próxima janela de transferências. E quem está de olho? Isso mesmo, o Vasco. A diretoria cruzmaltina já tentou se aproximar de Richarlison em outras janelas, e embora as conversas não tenham avançado na época, agora a situação mudou. O Tottenham quer vender,
E o Vasco tem um trunfo nas mãos, o próprio Ryan. A proposta que pode vir à mesa é a seguinte: o clube inglês vende Richarlison por 20 milhões de euros, usa mais 10 milhões e tenta comprar Ryan. Ou seja, o Tottenham venderia o pombo e, com esse dinheiro, reinvestiria em uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Mas o que o Vasco pode fazer nesse cenário? Exigir mais. Sim, muito mais. Ryan vale muito, e não é exagero pedir, por exemplo, Richarlison mais 30 milhões de euros para liberar o jovem talento. E o que torna tudo isso ainda mais interessante é que, além de ser vascaíno, Richarlison vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro para retomar seu melhor nível. E jogar no clube do coração, em um ambiente favorável, com uma torcida apaixonada e um técnico que sabe trabalhar com jogadores de talento, pode ser o cenário ideal para isso acontecer. A torcida já começa a sonhar, e com razão. E falando em sonho, tem mais nome de peso surgindo nos bastidores. Renan Lodge, lateral esquerdo com passagem pela seleção brasileira e por grandes clubes da Europa, está livre no mercado. Após rescindir unilateralmente com o Al Hilal da Arábia Saudita, o jogador já está em solo brasileiro e mantém sua forma física no CT do Atlético Paranaense. Aos 27 anos, Lodge ainda tem muito a render, e o seu nome começou a ser especulado em São Januário após uma simples curtida em uma publicação de Coutinho no Instagram. Pode parecer pouco, mas para uma torcida atenta e conectada como a vascaína, isso já foi suficiente para incendiar as redes sociais. A verdade é que, olhando para o elenco atual, a lateral esquerda ainda é um ponto que merece atenção. Piton, embora voluntarioso, não passa plena confiança. Vitor Luiz também não vem agradando. E Leandrinho, apesar do potencial, ainda não ganhou a confiança de Diniz. A chegada de um nome como Renan Lodge resolveria de imediato essa lacuna. E mais, seria uma afirmação de que o Vasco está disposto a brigar por coisas grandes. E se o clube seguir nessa boa fase, com chances reais de avançar na Copa do Brasil, a vinda de jogadores com esse peso deixa de ser apenas um sonho. Esse novo momento que o Vasco vive é diferente de tudo o que vimos nos últimos anos. É um clube mais estruturado, com projeto claro, ambicioso e que não se contenta mais apenas em escapar do rebaixamento. O discurso mudou. A postura mudou. E o torcedor, claro, voltou a acreditar. E como não acreditar? Estamos falando de uma equipe que em poucos meses saiu do desespero para virar protagonista. Que hoje tem jogadores sendo observados pela seleção, por gigantes da Europa, e que ainda pode reforçar seu elenco com nomes de Copa do Mundo. A presença constante de representantes da seleção em jogos do Vasco mostra que o clube voltou a ser respeitado. A volta por cima de nomes como Coutinho e a explosão de talentos como Ryan são sinais claros de que São Januário voltou a ser um celeiro de qualidade. O torcedor já não se contenta mais com migalhas. E com razão. A fase é boa, o time está em alta, o mercado começa a se movimentar e, quem diria, o Vasco de hoje começa a se preparar não apenas para brigar no presente, mas para construir um futuro gigante. E se você pensa que a empolgação termina por aí, pode se preparar, porque os bastidores em São Januário continuam fervendo. A conversa sobre Richarlison pode até parecer improvável num primeiro momento, mas dentro do atual contexto do futebol, e principalmente da nova postura do Vasco no mercado, não é nada impossível. A diretoria sabe que tem em mãos uma joia rara com Ryan, por isso, não pretende negociá-lo por qualquer valor. Só que além do dinheiro, agora existe uma variável que entra como fator decisivo, o desejo do próprio Tottenham de resolver a situação de Richarlison, ao mesmo tempo, garantir uma grande aposta de futuro. E é aí que o Vasco pode transformar uma possível venda em uma jogada estratégica de mercado, que traga retorno técnico e midiático imediato. Ryan, com apenas 19 anos, já é considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. Forte, inteligente, versátil e cada vez mais maduro, ele está pronto para dar o salto. E é justamente por isso que os gigantes da Europa já iniciaram movimentações para tentar levá-lo. A presença de olheiros de clubes como Tottenham e Barcelona no último jogo em São Januário não foi coincidência. Foi sinal claro de que o mundo está de olho. E com razão. Ryan tem tudo para explodir ainda mais.
Só que o Vasco sabe disso. E diferente de outros tempos, quando o clube era obrigado a vender às pressas por qualquer oferta, agora a diretoria se mostra mais segura e estratégica. Dentro dessa nova postura, uma proposta envolvendo Richarlison entra como uma oportunidade de ouro. Estamos falando de um jogador de Copa do Mundo, ainda em idade excelente, com histórico de entrega, gols, raça e carisma. Um nome que movimenta a torcida, mídia, e que poderia imediatamente se tornar o símbolo dessa nova fase do Vasco. E mais do que isso, Richarlison é vascaíno declarado. Isso muda tudo. A vontade de vestir a camisa do clube do coração pode fazer diferença num momento de negociação. E para o Vasco, ter alguém com essa identificação pode ser decisivo para manter o alto astral que hoje embala o elenco e a torcida. A ideia de uma possível troca, ou melhor, de uma negociação onde o Vasco libere Ryan por um valor considerável e ainda receba Richarlison, soa ousada. Mas é esse tipo de ousadia que o torcedor quer ver. O Vasco já não é mais aquele time acuado, que se contentava com pouco. Agora é um clube que mira alto. E trazer Richarlison seria muito mais do que uma contratação. Seria uma declaração. Seria dizer para o país e para o mundo que o Vasco voltou a pensar grande. E sim, é possível. Ainda mais considerando o momento do atacante no Tottenham, onde perdeu espaço, caiu de rendimento e já deixou claro que busca novos desafios. O que se desenha nos bastidores é uma jogada de bastidores que pode mudar os rumos da próxima temporada. E o interessante é que tudo isso acontece no momento em que o Vasco começa a colher frutos dentro de campo. A equipe vem de boas atuações, vitórias importantes, crescimento técnico e, principalmente, moral elevada. A confiança voltou. E ela é visível nos jogadores, no treinador e na arquibancada. O caldeirão voltou a ferver. E o Vasco voltou a fazer jus à sua grandeza. No meio dessa ascensão, o nome de Felipe Coutinho também ganha destaque como um símbolo de renascimento. Após anos difíceis, com lesões, empréstimos e críticas, o meia reencontrou no Vasco o ambiente ideal para recuperar seu futebol. Está leve, participativo e se destacando a cada jogo. Contra o Cruzeiro, mesmo sem gol ou assistência, foi o cérebro do time. Distribuiu jogadas, encantou a torcida com toques refinados e mostrou que ainda tem lenha para queimar. O próprio Diniz, que não costuma exagerar nos elogios, foi categórico ao afirmar que Coutinho está num nível de treinos e entrega superior à maioria dos atletas. E mais, que está cada vez mais próximo da forma física ideal, o que pode levá-lo novamente à seleção. Do outro lado, Paulo Henrique representa a nova cara do Vasco. Jogador que chegou sem tanta badalação, mas que abraçou a oportunidade e vem sendo uma das grandes surpresas do elenco. Ganhou espaço com boas atuações, com marcação forte, apoio constante no ataque, principalmente, gols. Marcou recentemente e fez um jogo consistente, chamando a atenção de todos. Com apenas 24 anos, é outro nome que pode pintar na lista da seleção. E para Diniz, o lateral tem características raras: potência física, leitura tática e personalidade. Com esses nomes em alta, a seleção brasileira passou a olhar para o Vasco com mais atenção. E não é exagero dizer que a próxima convocação pode sim ter um ou até dois representantes cruzmaltinos. Algo que há pouco tempo parecia impensável. Mas agora é real. É fruto de um trabalho bem feito, de uma gestão que começou a acertar e, principalmente, de um ambiente positivo que contagia todos no clube. E ainda tem o caso de Renan Lodge, que continua nos bastidores chamando atenção. Livre no mercado, treinando no CT do Atlético Paranaense, o lateral está à espera de uma proposta concreta. A ligação com Felipe Coutinho, a curtida misteriosa nas redes sociais e a necessidade que o Vasco tem na posição aumentam a expectativa. O torcedor sabe que não dá mais para depender apenas de Piton, que oscila, ou de Vitor Luiz, que não empolga. A chegada de um nome como Lodge poderia elevar o nível da equipe, trazer mais segurança defensiva e ainda acrescentar ofensivamente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
A última atualização da FIFA deixou o mundo do futebol em polvorosa. No meio do turbilhão de especulações, um clube brasileiro parece estar no epicentro do burburinho, o Vasco da Gama. Fontes internas do clube, ainda não oficialmente confirmadas, indicam que a entidade máxima do futebol teria atualizado recentemente sua lista de campeões mundiais, e o gigante carioca teria recebido uma comunicação que poderia mudar para sempre sua história e a forma como é visto no cenário internacional. O que se sabe até agora é que o Vasco teria sido avisado sobre uma possível inclusão na lista oficial de campeões mundiais da FIFA, despertando uma mistura de entusiasmo e cautela entre torcedores e especialistas. A dúvida que paira no ar é: estamos diante de uma formalização histórica ou de mais um rumor que circula pelos bastidores do futebol? Nos corredores do clube, a conversa é de que há documentos e registros antigos que reforçariam a tese, mas que a federação ainda mantém sob sigilo absoluto. Torcedores vascaínos já começaram a repercutir a notícia nas redes sociais, misturando expectativa e nostalgia. Alguns lembram das conquistas internacionais do clube nos anos 50 e 90, especulando se esses resultados poderiam finalmente render o tão aguardado reconhecimento oficial. Entre palpites e teorias, o que não falta é paixão, camisas são vestidas, bandeiras agitadas e cânticos entoados com a esperança de que a FIFA faça um movimento histórico. Especialistas em história do futebol lembram que processos de atualização de títulos mundiais não são inéditos. A entidade já revisou registros e reconheceu conquistas de clubes em ocasiões passadas, mas sempre de forma muito cautelosa e baseada em documentos oficiais. No caso do Vasco, a novidade é que, segundo fontes internas, a FIFA teria iniciado o processo de notificação, algo que nunca havia acontecido antes com o clube. Isso deixa a torcida em um estado de expectativa quase palpável, enquanto a diretoria do Vasco mantém silêncio estratégico, alimentando ainda mais os rumores. Enquanto isso, o mercado do futebol observa atento. Uma eventual inclusão do Vasco na lista de campeões mundiais poderia não apenas resgatar a glória histórica do clube, mas também gerar impactos significativos em patrocínios, merchandising e na própria projeção internacional do time. Entre sussurros nos bastidores e debates acalorados nas redes sociais, o que se desenha é uma narrativa que mistura história, ambição e aquele velho tempero do futebol brasileiro, a paixão que faz cada rumor ganhar vida própria. Até que a FIFA se pronuncie oficialmente, os torcedores vascaínos vivem o doce suspense de quem sente, pela primeira vez em décadas, que a história pode estar prestes a ser reescrita. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.